Olá, tudo bem com vocês? Tenho uma pergunta para fazer. Vocês acham importante o diálogo entre a família sobre o namoro cristão e o aborto? E é aqui no Puxando Conversa! Vem com a gente! O tema do programa de hoje é a sublime defesa da vida contra o aborto provocado. Vamos puxar a conversa? A nossa igreja deixa bem claro, né, a respeito do aborto, pois ele entra no 6º mandamento, não matarás, porque você está tirando a vida de uma criança, de um inocente ali, que começa desde a concepção, né? Então, Rafaela, e antes mesmo de se formar no ventre da mãe, né, materno, Jesus já te conhece, né? já conhece e já tem um plano para a vida da gente. Isso, justamente, se né? você cometeu o aborto, você vai estar tirando, matando uma obra de Deus. Desde o momento que existe a penetração, ali já tem uma vida. Então, independente de, como se diz, falar, tem 15 dias, não. Desde o momento que existe a penetração, já tem uma vida. Deus já sabe que ali tem um fruto. E também a partir da hora que você está evitando, já está entre os 10 mandamentos, não matarás. Porque você está evitando de que venha uma vida ao mundo. E todo cristão também tem que ser comprometido que todo o aborto, ele está cometendo um assassinato, né? Ele está cometendo um assassinato. Sim, contra o cristão e contra o homem e contra a mulher. Ele, desde o momento que ele aceita contra o homem e contra a mulher, ele está matando. Todos dois estão cometendo o ato igual vocês. E o namoro cristão? O que vocês acham? Namoro cristão é você conhecer um ao outro. Se dialogar mais com o próximo e conhecer mais, né? Tipo assim, se respeitar. Um respeitando o outro, né, Alice? Sim. Um sabendo ouvir o outro e respeitar, né? Sim. Porque primeiro vem o respeito, né? Como foi pra você, Miriam? Então, eu me chamo Miriam, eu sou mãe da Maria Clara. Assim, eu não tive um namoro cristão. Porque eu comecei a namorar muito nova, eu tinha 13 anos quando eu comecei a namorar, e a gente não tinha conversa, não tinha diálogo. O que a gente tinha? A gente queria aproveitar a vida. E nesse período que a gente queria aproveitar a vida, eu engravidei da Maria Clara. Eu tinha 21 anos. E ele morava longe. Eu liguei pra ele e falei pra ele, olha, eu estou grávida. E aí? Ele falou assim, o que você pensa? Eu falei, olha, a princípio, eu já te falo, não vou fazer o aborto. Por quê? Eu sempre quis ser mãe. Então, eu optei por isso. Não quero. Eu quero ter minha filha, que é a Maria Clara. E eu sempre tive o apoio da minha avó, da minha família, graças a Deus. Porque minha mãe foi mãe também muito nova, mas eu sempre tive o apoio delas. Então, eu optei por não ter o aborto. Ele veio, a gente conversou, resolvemos, ficamos juntos. Quando a Maria Clara tinha 1 ano de idade, como a gente não tinha o diálogo e a conversa, a gente se separou. Aí, cada um tomou seu rumo e eu tenho hoje a Maria Clara. E graças a Deus, eu não optei por ter o aborto. Eu tive a minha opinião e o meu direito. Falei, não quero, não vou fazer o aborto. E também antes eu fazia 4 anos quando vi meu pai. E ele veio semana passada e hoje eu me sinto muito curada e já tô sentindo muito saudade dele também. Eu sou a Tatiane, todos me conhecem como Tati, né? Eu já sou um pouco diferente, sou mãe da Lavínia. Eu vivi o namoro cristão, né? Veio de uma família, né? Muito assim, sistemática, né? Entre aspas, né? Rigorosa. Namorei 1 ano de namoro, nós noivamos. Mais 1 ano, casei, completei 15 anos. E era aqueles namoros de dentro de casa. Nunca, como se diz, nunca beijei, nunca beijei perto de pai, perto de mãe. Se o máximo que fazíamos era sentar um perto do outro, porque sempre teve aquele respeito, né?
um pelo outro, tanto na minha casa quanto na casa deles, né? E hoje já estamos aí há 15 anos, tenho 2 filhas, a Lavínia de 13 e a Sofia de 9, e tento ensinar para elas que levar um namoro cristão, né? Como se diz, ter o diálogo, né? A conversa, e sempre respeitando o próximo, né? Um fazendo a parte do outro. Eu também. Eu sempre falo pra Maria Clara, eu falo só, olha, minha filha, você tem que ir pro lado certo. Não é porque eu não fui pro lado certo, comecei a namorar cedo, por mais que a minha avó, que eu falo que é minha mãe, falava pra mim, mas, tipo assim, a gente não escuta a mãe, né? Então, eu falo a mesma coisa pra Maria Clara. Eu falo, ó, desde o momento que você escolhe a ter uma pessoa do seu lado, a primeira coisa que você tem que ter é o companheirismo e o respeito. Porque hoje na minha vida, eu falo assim, questão do companheirismo e respeito, porque antigamente não, como se diz, era só curtição. Hoje, eu vejo assim, que um relacionamento é igual um cristal, um vaso de cristal. Se ele racha, você não conserta mais. Se você perde o respeito, acabou. Né, Tatiana? Tipo assim, é o que eu falo pra Maria Clara. Acabou. Então eu falo pra vocês as mesmas coisas. Se algum dia acontecer alguma coisa, tudo, vocês sentam e conversam. E engravidou, não tem um aborto, porque a melhor coisa que a gente tem, né, Tatiana? É filho. Tipo assim, por mais que dá trabalho, essas coisas, mas não tem. Você escolhe, por mais que você cuide do filho sozinho, não tem. Tenta ter o diálogo dentro de casa, tenta conversar com seus pais, com suas mães, explicar no mundo de hoje. Não é vergonhoso, tira suas dúvidas, certo? Porque na nossa época, como se diz, era difícil conversar com pai e mãe, né? Tipo assim, a gente não tinha, eu te garanto que a Tatiana não tinha mesmo diálogo que ela tem com a mãe dela, igual ela tem com a Lavínia, igual eu com a Maria Clara. Eu falo igual eu converso lá em questão do terço das crianças, eu falo que eu adotei um monte de filho, eu falo, gente, existe amigo? Existe, mas o seu amigo é seu pai e sua mãe. Se você não tem um pai, você tem uma mãe. Se você não tem uma mãe, você tem alguém que você deve confiar da sua família. Não que você não tenha um amigo que você possa confiar, mas você não sabe se você chegar perto, por exemplo, eu engravidei, vou chegar perto da Tatiana, não sei qual vai ser a relação da Tatiana, ela é minha amiga. Vocês acham que um casal de namorado cristão, eles cometeriam esse ato de aborto? De aborto? Não. Porque é uma coisa também que já tá nos 10 mandamentos da igreja. Né? Não só a questão do aborto, você acha que um namoro cristão há respeito? Sim, com certeza. Eu acho bastante legal, interessante sentar e conversar sobre esse tema, aborto, porque a maioria das mães, muitas mães levam as filhas, no caso, para trabalhar de forma tradicional, então eu acho muito bacana, igual eu tô aqui com a minha mãe, a Maria Clara tá com a mãe dela, sentar e debater sobre esse assunto, porque é um assunto que fica meio morto, assim, sobre a sociedade, porque tem muita gente que tem medo de tocar no assunto e ser julgado, ou até mesmo uma pessoa que cometeu, tocar e ser julgada. Então eu acho que sim, as mães têm que ensinar para os jovens tudo sobre esse assunto para eles já ficarem entendidos e conscientes do que é um aborto e o que ele pode causar. Porque, tipo assim, a menina já começa a namorar, logo a mãe já fala, vamos no médico, né? Vamos começar a tomar anticoncepcional, né? Então, E na vida cristã, o anticoncepcional, camisinha, a fertilização, O tudo, o DIU, a operar, tudo, vamos falar, operar para não ter filho, mas isso aí tudo é um aborto. Temos o exemplo da mãe do Papa II. Ela estava doente, né? E aí João Paulo, e ela estava doente, os médicos optaram pelo aborto, e ela escolheu ter o filho dela. E ela ficou durante 9 anos doente, e ela falava que preferiu ter o filho dela vivo para depois ela morrer, não matar a vida do filho sem ela ter conhecido ele, sem ele ter vindo ao mundo. Igual eu e hoje ele é
Igual eu volto a falar, eu sempre falo pra Maria Clara pelo seguinte, quando o pai dela largou, a Maria Clara tinha 1 ano de idade. Então, o episódio que aconteceu, tipo assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu via uma cena e a mesma hora a Maria Clara estava do meu lado. O que eu pensei? Falei, meu Deus, será que foi certo? Eu tenho 22 anos, será que foi certo? Aí eu falei, não, foi. Hoje eu não posso pensar mais, porque eu tenho minha filha. Eu tenho minha filha para me cuidar. Por mais que a Tatiana mesmo, sabe, por mais que eu tenha o apoio, nossa, nem sei como agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a Maria Clara mesmo, sabe, o tanto que ela é amada, não só pela minha família, mas todo mundo que está ao redor dela. Mas o momento da cena que eu vi, o que eu pensei? Eu falei, nossa, se eu não tivesse a Maria Clara, se eu tivesse, sei lá, não tivesse engravidado, se eu não tivesse cometido tudo que eu cometi, a minha vida seria diferente. Mas na mesma hora eu pensei assim, não, opa, pera lá, Miriam, você tem uma filha de 1 ano, ela precisa de você. Portanto, eu nunca abandonei ela. Tipo assim, até me desculpa, mas é a minha vida. Entendeu? É tudo que eu tenho. Igual eu falo pra ela, falo pro pai dela. Tipo assim, o namoro que eu vivi, a única coisa boa que ele me deu foi ela. Porque de resto, então eu falo pra vocês a mesma coisa. Vê com quem vocês se relacionam. Entendeu? Não que eu estou julgando só ele, eu também fui errado, porque eu não tinha um namoro assim, cristão, um namoro. Mas antigamente é diferente. E depois também a gente tem que ver também as consequências que um aborto traz, né? Porque a mulher, ela não comete o aborto sozinha. Porque ela liga para o companheiro e diz, e agora? Aí o companheiro, muitas das vezes, apoiam ela fazer aquele ato. Porque eles não querem responsabilidade. É, de jeito as famílias também. Justamente, né? Aí o que acontece? A pessoa que cometeu o aborto, durante mesmo aquele processo de 9 meses, a pessoa fica totalmente transtornada. Aí ela pode até mesmo cometer um suicídio, aí vem o processo de muitas pessoas que ficam com depressão, fica com aquela... Tem a depressão pós-parto, né? Justamente, né? Ou até antes mesmo, tipo assim, dos 9 meses. Antes, tipo assim, 1 mês depois, uma semana, a pessoa entra em uma depressão profunda. Só que com a ajuda de Deus, né, a gente consegue sair. E é uma coisa que você vai levar pro resto da vida ali. É uma mágoa, tipo, Então, aquilo que vem. primeira coisa, você tem que ter a cura, né? E a primeira coisa que uma pessoa que cometeu este ato, a primeira coisa que ela tem que como se diz, que saber fazer é se admitir o erro, né? Sim, depois vem E se se perdoar. arrepender, depois procurar confissão e ser mais participativo das coisas da igreja católica, da igreja que acontece, né? Tipo, querer procurar o Santíssimo, participar das missas, os domingos, essas coisas assim, que já É muito importante também a pessoa se perdoar, né? A si próprio, né? Perdoar. A si próprio, né? Igual eu acho o seguinte, por exemplo, se uma mãe pensou, né, em tirar o teu filho e ela chegou pro filho e falou, eu acho que o filho, primeiro, mãe, vamos escutar, vamos contar a sua história, ele escutar e eles perdoar a mãe dele, porque atrás disso tem muita coisa, entendeu? que tem muita ligação com a árvore Isso, genealógica, né? aí ele perdoar a mãe dele, eles conversar e tudo, igual a Rafaela falou, e ter a cura, né, ter a libertação. E também chega os 9 meses, tipo assim, a pessoa abortou, chegou aos 9 meses, tipo assim, que já passou aquilo, a pessoa fala, nossa, umas horas dessa era pro meu filho tá nascendo, né? Aí vem um arrependimento, um rancor. Então a gente temos que rezar pelo menos um mistério de cada terço pelas crianças que correm o risco de serem abortadas ou pelas mães que descobriram a gravidez e estão com o aborto na cabeça, para que isso não aconteça. E tem a questão também do abuso, né? Tem muita questão disso, em questão do abuso, porque
que é que todos pensam que sofreu um abuso, né? Então que tem que fazer o aborto, e não é certo, Não é né? certo. Não é certo. Tem que Acontece deixar. que um ato brutal não significa o outro, né? É isso, Porque verdade. igual desde o começo que a gente falou, às vezes as pessoas acham que a vida começa ali depois de 15 dias, um mês. Não. Não. Desde o momento que houve a Antes de formar no gestação, ventre, né? já é uma vida. Vamos falar desde a hora que o espermatozoide está lá, é vida. E toda pessoa que comete o aborto, ela está cometendo um assassinato. Assassinato, Um assassinato. Ela está matando uma pessoa. Né? Então, Temos que deixar claro também que o aborto é um pecado. Então, se você é a favor, se você já apoiou alguém a fazer o aborto, ou se você mesmo já fez o aborto, se confesse antes de comungar, porque é um pecado, mesmo você apoiando, mesmo você colocando na cabeça de uma pessoa, mesmo você já ter feito um aborto. Então, se confesse, chegue no padre, fale com ele que você cometeu isso e se perdoe a si mesmo para depois entrar na fila da comunhão. E não tenha vergonha de debater com a sua família, para explicar o que está passando, conversar com seus pais, com seus avós. Não ter vergonha de expressar o que está acontecendo. Vamos ter uma conversa, um diálogo com família. As famílias de hoje estão precisando ser mais família. Porque o mundo de hoje, Lavínia, Maria, Rafaela, Alice, até mesmo eu com a Tatiana, o mundo de hoje está muito ruim. Tem pessoas boas, mas tem pessoas ruins. É igual eu falo para Maria Clara. Agora eu vou fazer uma pergunta para Maria Clara. O que se passa na cabeça dela pela história dela? Tipo assim, porque eu nunca escondi nada dela. Ela mesma sabe. Então eu quero que ela me fale, entendeu? O que se passa. Bom, já me sinto muito curada do que se passou. E eu não quero que aconteça comigo, que aconteceu com você. Graças a Deus. Graças a Deus. E não sei se vocês ficaram sabendo também, este mês também teve a 16ª Marcha Brasil contra o aborto. Em Brasília. Em Brasília. Esse mês. Sem aborto. Sem o aborto, né? Então eu acho que a gente tem que lutar por essa causa, igual a gente tem que rezar o terço, pelo menos um mistério quando for rezar o terço, contra esse ato, né? E pedir a Deus que nos dê força para vencermos, né? E que todos os jovens, mesmo se for quem está assistindo, ou quem tem, todos os jovens da nossa convivência, que parem, pense sobre o relacionamento, o namoro não cristão. Reflitam isso na cabeça de vocês, porque se você, igual, por exemplo, temos de exemplo a história da Miriam, se você engravidou, mesmo não sendo namoro cristão, não aborte. Pense sempre em criar o seu filho, porque quando nasce vai ser igual a Maria para mim, é o amor da sua vida. Então, tente sim seguir os passos de Deus e ter um namoro cristão, mas não aborte. Segue o namoro cristão, que é o mais importante. Então, diga não ao aborto. O Papa Francisco nos deixa essa mensagem, um pensamento especial que quero reservar para vós, mulheres e jovens, que recorreste ao aborto. A Igreja está a par de numerosos motivos que influenciaram essa decisão, muitas vezes difícil e dramática. Provavelmente a ferida espiritual de quem fez o aborto não esteja curada. Na realidade, o que aconteceu foi profundamente injusto, mas não deixa cair no desânimo e também não perca a esperança. Se não fazeis o aborto ainda, abri-vos com humildade e confiança ao arrependimento. O Pai de toda misericórdia nos espera para nos oferecer o seu perdão, a paz no sacramento da confissão. Vós dareis conta de que nada está perdido, e podereis pedir perdão ao vosso Senhor, que agora vive nele. Amém. Amém.